Deixei minha cunhada usar minha casa para o chá de bebê dela, mas ela tentou me expulsar para impressionar sua amiga rica. Então contei ao marido dela e isso levou ao divórcio deles. Agora, ela tem que criar o bebê sozinha. Oi, eu, uma mulher de 32 anos, estou casada há 3 anos. Meu marido, de 35 anos, e eu estamos juntos há 5 anos, mas atualmente ele está morando fora de casa por causa do trabalho. Estamos mantendo um relacionamento à distância e ele volta a cada 2 fins de semana para passar um tempo em casa. Temos nossa própria casa que compramos há alguns meses, pouco antes de ele partir. É um lugar realmente bonito e está perto da casa dos meus pais, então é conveniente para eu visitá-los e para eles me visitarem. A arquitetura é linda e é bastante espaçosa, o que é bom para mim, porque embora eu more sozinha nesta casa, eu adoro a sensação de espaço. É uma casa linda em um bairro muito bom e gosto de morar aqui. Quando organizei minha festa de inauguração da casa, também recebi muitos elogios, mesmo antes de ter desempacotado ou decorado a casa corretamente. De todas as pessoas que pareciam gostar desta casa, a que mais gostou foi minha cunhada Kerry, de 32 anos, pois ela não parava de falar sobre como a casa era maravilhosa. Ela e eu não temos uma amizade próxima, mas diria que sempre nos demos bem. Então, há algumas semanas, quando ela me perguntou se eu deixaria ela fazer o chá de bebê dela na minha casa, eu concordei sem hesitar. Embora não sejamos próximas, havia algumas razões pelas quais eu concordei. A primeira era que ela estava grávida e eu não queria dizer não por causa disso. Eu também passo muito tempo sozinha em casa, então pensei que seria bom conhecer algumas pessoas novas e ter uma mudança de cenário por uma vez. Até tirei um dia de folga e tudo mais. A razão era que ela insistiu em fazer o evento na minha casa porque não queria gastar uma quantidade extravagante de dinheiro para alugar um local, especialmente quando eu tinha uma casa tão bonita e a casa dela era bonita, mas não tão bonita quanto a minha. Além disso, era um pouco menor também, e acho que os elogios funcionaram comigo, porque eu não consegui dizer não. E para ser honesta, eu não tinha motivo para dizer não, porque ela sempre foi gentil comigo, então concordei. Honestamente, eu não tinha ideia do que estava por vir, porque mesmo enquanto planejávamos tudo, ela não deu nenhuma indicação de que eu não era exatamente bem-vinda neste chá de bebê. Fui parte de toda a crise de planejamento e ela me visitava quase todos os dias nas últimas 2 semanas para que pudéssemos sentar e discutir o que queríamos fazer, desde o catering e o menu até as decorações. Fui parte de cada etapa do planejamento e estava realmente ansiosa por este evento também. Achei que essa experiência nos ajudaria a nos aproximar ainda mais. Mas no último minuto fiquei chocada. No dia do evento, ajudei o decorador a preparar o local cerca de 1 hora antes de os convidados começarem a chegar. Aproximadamente 45 minutos antes de o evento começar, Kerry apareceu e me agradeceu por tudo. Mesmo então, ela estava agindo absolutamente normal e falando comigo como uma amiga. No entanto, apenas 15 minutos antes de os convidados começarem a chegar, de acordo com o horário dos convites, ela se virou e me perguntou onde eu passaria as próximas horas. Fiquei um pouco desconcertada e realmente pensei que ela estava brincando quando me fez essa pergunta porque literalmente era minha casa onde ela estava fazendo o chá de bebê. Obviamente eu tinha assumido que estaria lá. Eu até me vesti adequadamente e comprei um presente para ela também. Então perguntei se ela estava brincando e com uma cara muito séria ela disse que não estava. Ela me deu alguns pontos bastante válidos que não tinham ocorrido a mim, porque eu estava muito ocupada ajudando-a. Kerry me disse que eu não tinha recebido um convite e que eu nem estava na lista de convidados, mas honestamente eu tinha notado essas coisas. Simplesmente não me importei porque pensei que era óbvio que eu estaria convidada e faria parte deste evento porque ajudei a planejar e deixei ela fazer na minha casa sem ter que pagar por um local. Acho que qualquer um no meu lugar teria assumido a mesma coisa. Além disso, ela e eu não tínhamos uma relação particularmente ruim, então por que diabos eu assumiria que não faria parte do evento? Disse isso a ela e ela me disse que lamentava o mal-entendido, mas que simplesmente tinha presumido que eu estava tentando ajudá-la de uma maneira profissional, o que não fazia sentido porque minha profissão não era organizadora de festas ou eventos, sou bancária. Isso não tem nada a ver com minha profissão, então não sei por que ela assumiria isso, de todas as coisas. Eu estava realmente chateada e acho que isso se mostrava no meu rosto. Depois de um tempo, ela me disse que não queria discutir comigo porque não era o momento para disputas triviais e não queria se estressar porque também estava grávida. Então ela me disse que eu tinha que sair porque este evento era apenas para a família próxima e o círculo íntimo de amigos dela. Por isso apenas um grupo muito seleto de pessoas poderia estar presente, porque ela queria que fosse pequeno e íntimo e infelizmente eu não fazia parte desse grupo. Ela me disse para sair antes que os convidados começassem a chegar porque não queria fazer uma cena e essa discussão a estava incomodando. Eu estava realmente irritada, então saí da sala irritada e decidi ligar imediatamente para meu marido para reclamar do que a irmã dele tinha acabado de fazer.
Eu estava no quintal naquela hora porque não sabia para onde mais ir. Tentei ligar para meu marido, mas ele estava ocupado com o trabalho e estava em uma reunião naquele momento. Então ele não pôde atender o telefone e me mandou uma mensagem sobre isso. Eu estava realmente irritada, então decidi fazer algo um pouco ortodoxo e decidi ligar para o cunhado dela em vez disso. O marido de Carrie, Jim, de 33 anos, está com ela há 4 anos e estão casados há 2. Eu não interagi muito com ele, mas ele geralmente é uma pessoa quieta e reservada. Depois que o incidente aconteceu e ela me disse para sair da minha própria casa, eu estava realmente chateada e queria me vingar dela. Então decidi ligar para ele e contar tudo. Ele me ouviu e não disse nada por um tempo. Depois de desabafar, eu disse a ele que sentia muito por ter que contar tudo isso a ele, mas que estava realmente decepcionada com a forma como eu estava sendo tratada e como eu não podia falar com ela pelo risco de incomodar uma mulher grávida. Eu estava contando a ele o que tinha acontecido para que talvez ele pudesse falar com ela mais tarde e fazer ela entender. Ele me pediu desculpas em nome dela e isso me acalmou um pouco. Então ele me disse que eu não precisava sair da minha casa porque isso seria ridículo e que ele viria em alguns minutos. Tudo o que eu precisava fazer era esperar até então porque ele não queria que uma discussão estourasse entre nós duas porque isso nos incomodaria mutuamente e ele não queria isso. Achei isso razoável. Esperei 15 minutos e antes de os primeiros convidados chegarem, Dee apareceu na minha casa. Carrie ficou um pouco surpresa ao vê-lo e assim que ouvi a campainha, entrei na minha casa. Nós 3 estávamos lá na sala de estar e Dee interveio e me disse que eu obviamente podia assistir ao chá de bebê e que eu não precisava sair. Carrie tentou protestar, mas ele simplesmente a olhou fixamente e ela ficou calada. Depois disso, ela me olhou com ódio durante todo o tempo em que estivemos lá e decidi que nunca mais iria interagir com ela. Até pensei em cancelar o chá de bebê, mas não fiz isso porque tinha colocado muito esforço em planejar este evento e não queria que fosse desperdiçado. Além disso, depois que Dee chegou, eu não tive coragem de fazer isso e não senti que era necessário também. Então decidi na minha cabeça que simplesmente deixaria a tarde seguir seu curso e depois de terminarmos com o chá de bebê, simplesmente pararia de falar com Carrie. Mantive minha graça e dignidade durante todo o evento, embora não possa dizer o mesmo dela. De qualquer forma, depois que o chá de bebê terminou, Dee pediu desculpas novamente por tudo, enquanto Carrie se recusou a me olhar e ele também pediu desculpas por isso, já que eu estava recebendo uma atitude desnecessária dela, porque ela acreditava que eu não pertencia ao evento e que tinha forçado minha entrada. Foi realmente frustrante testemunhar isso, mas pelo menos toda a experiência tinha terminado depois disso. Depois que eles saíram, finalmente liguei para meu marido e contei tudo em detalhes. Ele ficou indignado e queria falar com a irmã, mas eu disse para ele não se incomodar, pelo menos naquela noite, porque isso só pioraria as coisas e levaria a mais discussões acaloradas e isso era a última coisa que eu queria. Eu só queria um pouco de paz, mas acho que isso não está nos meus planos pelo menos por enquanto, porque na manhã seguinte recebi uma ligação dos meus sogros e eles estavam realmente irritados. Eles me disseram que depois do chá de bebê, uma vez que Carrie e o marido chegaram em casa, tiveram uma grande briga por causa do que eu disse e agora Dee decidiu sair e se recusa a falar com Carrie ou com qualquer outra pessoa da família dela, incluindo meus sogros. Isso era inédito porque, pelo que sabíamos, Jim tinha uma relação muito boa com os sogros, já que eram velhos amigos da família dos pais dele. Mas agora, depois da briga que tiveram, toda a família dele bloqueou eles nas redes sociais e em todos os outros lugares. Então estava muito claro que eles não queriam interagir com eles. Honestamente, eu não entendia o que eu tinha a ver com tudo isso. Mas meus sogros e Carrie aparentemente acreditavam que se eu tivesse aguentado e decidido fazer o que Carrie me disse, não estariam nesta situação em primeiro lugar. Achei ultrajante que eles estivessem tentando colocar a culpa disso em mim, já que era tão óbvio que era culpa de Carrie e eu não tinha nada a ver com isso. Então, acabei desabafando com eles e disse que não ia aceitar isso porque sabia muito bem que não era minha culpa. Foi Carrie quem foi ingrata comigo porque eu muito gentilmente deixei ela fazer o chá de bebê na minha casa sem custo algum, mas em vez de respeitar isso e respeitar a relação que tínhamos, decidiu me humilhar dizendo que eu não podia assistir a um evento que estava sendo realizado na minha própria casa e queria que eu saísse porque aparentemente ela não achava que eu era próxima o suficiente como membro da família. Também lhes disse que se meu marido estivesse presente, ela não teria ousado tentar algo assim. Não me arrependi de ter contado ao marido dela o que ela estava tentando fazer porque ele era a única pessoa sensata na situação e se ele decidiu que teve o suficiente e queria sair, eu tinha certeza de que ele estava tomando a decisão certa porque confiava no julgamento dele. Então, não ia tentar fazer nada para consertar a situação porque não acreditava que tinha feito nada de errado e também não acreditava que Dee estava fazendo nada de errado e se ele queria se divorciar, tinha meu apoio. Não ia falar com ele nem me retratar de nada, então se meus sogros estavam me ligando para dizer que queriam que eu falasse com ele e consertasse isso, teriam que ficar decepcionados porque não ia fazer nada disso.
Depois de dizer isso, desliguei e desde então não falamos, mas eles têm feito o possível para tentar que eu responda. Já se passaram 2 dias, embora eu ainda não os tenha bloqueado. Estou considerando isso porque eles continuam me dizendo que quaisquer problemas que houvesse eram entre Carrie e eu e que eu não tinha razão para envolvê-lo nisso. Não entendo de onde isso vem porque, mesmo que seja entre Carrie e eu, foi minha decisão contar ao marido dela sobre isso e já que ele também é parte da família, pensei que ele deveria saber. Não acredito que tenha feito nada de errado ao delatá-la, porque ela estava se comportando mal comigo e sendo ingrata. Achei que o marido dela merecia saber como ela estava agindo, já que sabia que ele era uma pessoa racional e faria algo a respeito. Eles estão fazendo o melhor para manipular os fatos e me fazer sentir mal por isso, mas não consigo evitar. Não me sinto mal nem um pouco pelo que está acontecendo com ela e continuam repetindo o fato de que agora, por causa da minha decisão, o futuro filho dela pode crescer sem uma figura paterna na vida. Honestamente, acho que é um pouco exagerado, mas é assim que eles estão colocando e nem sei o que dizer sobre isso. A única razão pela qual ainda não os bloqueei é pela forma como estão dizendo as coisas e isso está me fazendo duvidar de mim mesma. Embora meu marido não ache que eu tenha feito nada de errado e me tenha dito que vai tentar falar com os pais dele e fazer eles entenderem que isso não foi culpa minha. Foi de Carrie e se alguém, eles deveriam estar falando com ela sobre isso e apoiando-a em vez de tentar me atacar. Neste momento não tenho ideia de como lidar com a situação. Não me sinto mal, mas julgando pela forma como estão agindo neste momento, não acho que vão deixar isso de lado tão cedo e só quero acabar com isso. Também nem sei por que Carrie fez o que fez, então não tenho respostas no momento. Sou eu a errada por envolver o marido da minha cunhada na nossa discussão e contar a ele como ela estava agindo? Atualização 1. Oi, voltei e agora já se passou quase uma semana desde o chá de bebê. Carrie e Dee ainda estão se divorciando e agora é definitivo. Ela ainda não comentou nada publicamente, mas ele anunciou isso nas redes sociais, então é uma grande notícia. Não pensei que isso aconteceria tão cedo, mas aparentemente ele já apresentou a petição e vão começar os procedimentos em breve. Eles têm morado separados desde então. Dee voltou para a casa dos pais pelo que sei. Consegui falar com ele, embora não achasse que fosse apropriado depois de tudo o que aconteceu porque me sentia um pouco culpada, mas depois de discutir isso com meu marido, ele achou que pelo menos alguém da nossa família deveria entrar em contato com ele e eu éramos as únicas 2 pessoas que ele não tinha bloqueado. Então obviamente isso significava que ele estava mantendo esses canais abertos caso quiséssemos falar com ele. Então, decidi entrar em contato com ele e disse que sentia muito por tudo o que estava acontecendo, mas não fiz isso soar como um pedido de desculpas. Só fiz soar como se eu lamentasse em geral. Apesar disso, acho que ele conseguiu perceber que eu me sentia culpada por isso e me disse que eu não precisava me culpar nem me punir por isso. Ele estava à beira de um colapso há bastante tempo. Depois de muita hesitação, respondi a ele e perguntei o que estava acontecendo porque sentia que merecia obter algumas respostas também e nossa, se consegui todas as respostas que estava procurando. Nós nos conectamos em uma chamada quando disse a ele que queria saber mais sobre o que estava acontecendo e ele sentiu que eu também merecia algumas respostas porque não tinha absolutamente nenhuma ideia de por que Carrie não queria que eu assistisse ao chá de bebê, porque até onde eu sabia, ela só havia citado uma razão pela qual não queria que eu estivesse lá e essa era que ela só queria que a família próxima fizesse parte do evento. Mas ao mesmo tempo, ela havia convidado muitas pessoas que até onde eu sabia, não eram exatamente próximas a ela e eu tinha revisado a lista de convidados. Sabia que havia muitas pessoas que iam comparecer. Simplesmente não fazia sentido porque eu não faria parte dessas pessoas, já que não tinha nada contra essas pessoas e até onde eu sabia, nem elas tinham nada contra mim. E então Dee me disse que a verdadeira razão pela qual ela não queria que eu estivesse lá era porque esperava que uma de suas amigas comparecesse, a quem ela estava tentando impressionar desesperadamente. Esta amiga dela havia se casado com uma família de industriais bastante rica e agora que Carrie planejava iniciar seu próprio negócio alguns meses depois de o bebê nascer, ela queria convencer o marido da amiga a investir em seu negócio. Ela estava fazendo todo o possível para impressionar essa mulher e, para isso, havia organizado o chá de bebê na minha casa e planejava dizer a todos que era a casa dela. Obviamente, ela não poderia fazer isso se eu estivesse presente, por isso queria que eu saísse, mas eu lutei contra isso e ela não contava com isso. No entanto, felizmente a amiga dela ficou doente naquele dia e não pôde comparecer ao evento. Mas isso não a absolveu do fato de que ela tentou ser astuta e quando chegaram em casa, ele a confrontou sobre o que ela me disse e ela respondeu que só queria que eu ficasse fora do evento porque queria impressionar a amiga e não queria reconhecer que a casa não pertencia a ela e ela estava agindo como se tudo isso fosse totalmente normal. Sair do seu caminho para fingir ter uma vida que realmente não vivia apenas para impressionar alguém com quem foi para a escola.
Di disse a ela que não estava certo ela agir dessa maneira e que precisava se desculpar comigo porque eu fui muito gentil e ela apenas me humilhou. Mas ela se recusou a reconhecer o fato de que o que fez estava errado e brigou com ele. Eles vinham tendo muitos problemas por causa dessa pretensão que ela estava fazendo e aparentemente, essa nem foi a primeira vez que a pegaram tentando ser alguém que não era. Pelo que Jimmy disse, entendi que aparentemente eles estavam tendo problemas como esses nos últimos anos. Pouco depois de se casarem, algo aconteceu com ela e desde o casamento, ela começou a fazer essa coisa onde tentava viver além de suas posses e mostrar a todos que eram ricos e levavam uma vida luxuosa apenas para impressionar pessoas que não importavam. Aparentemente, alguns de seus amigos haviam feito comentários estranhos sobre os arranjos no casamento e acho que isso realmente a afetou, mas ela é uma mulher adulta. Não deveria deixar que coisas triviais como essa a incomodassem e deveria ter cortado esses amigos porque eles não são amigos de verdade e se zombam do seu estilo de vida e do que você pode pagar. Além disso, nem parece que os dois estavam vivendo na miséria. Eles apenas têm uma vida normal e talvez não possam pagar por coisas extravagantes, mas ainda acho que eles estão muito bem. Di é corretor de imóveis e Carrie atualmente trabalha em uma empresa de marketing, mas planeja iniciar seu próprio negócio depois que o bebê nascer. Mais razão para estar economizando dinheiro em vez de gastá-lo. Eles estão confortáveis, não são ricos, mas isso está completamente bem e não acho que seja da conta de ninguém e Carrie não precisa impressionar ninguém. Di tentou explicar essas coisas a Carrie várias vezes, mas simplesmente não fazia diferença para ela e ela continuava fazendo coisas estranhas para impressionar as pessoas ao seu redor, o que estava causando muitos problemas entre os dois nos últimos anos. Ele sempre deixava passar porque a amava muito, mas nos últimos meses estava cada vez mais difícil para ele deixar as coisas passarem porque também precisavam pensar no futuro filho agora e isso não seria possível se ela continuasse gastando dinheiro como se não significasse nada, especialmente dada a situação financeira deles quando realmente significava algo e eles não podiam pagar o tipo de estilo de vida que ela queria. Ela continuava comprando e adquirindo coisas sem sequer se incomodar em consultá-lo e ele estava cansado disso. Eles estavam brigando por coisas assim com muita frequência e depois da briga após o chá de bebê, Di decidiu que não podia mais suportar e decidiu sair. Ele me disse que mesmo se eu não o tivesse chamado naquele dia, no ritmo que as coisas estavam indo no casamento deles, ele poderia ter tomado essa decisão mais cedo ou mais tarde de qualquer forma, então eu não precisava me sentir mal pelo que fiz. Falei com meu marido sobre isso também e ele disse que embora lamentasse que tudo isso estivesse acontecendo com Carrie, não podia dizer que sentia que era injustificado de qualquer forma. Nós não conhecíamos Jim como amigo, mas sabíamos que ele tinha sido um bom marido para Carrie até agora e se ele tomou a decisão de sair, estava certo de que ele pensou bem nas coisas e sim, eu também me sinto mal por Carrie porque sei que isso não pode ser fácil de lidar enquanto está grávida, mas honestamente, ela cavou essa cova para si mesma. Não sei que tipo de mulher adulta se preocupa com o que algumas amigas irrelevantes e fofoqueiras pensam sobre seu estilo de vida. Ela está na casa dos 30. Acho que deveria deixar essas coisas do ensino médio para trás. Vou esperar que eles possam conversar entre si e resolver isso, mas pelo bem de Jim, espero que possam passar algum tempo separados e decidir o que querem fazer a respeito. De qualquer forma, não vou me envolver em tudo isso e vou tentar me afastar dessas pessoas por enquanto, porque acho que eles já têm o suficiente em seu prato. Vou bloquear tanto Carrie quanto meus sogros porque não acho que tenha mais nada a dizer a eles neste momento e espero que possam resolver as coisas e talvez o divórcio seja cancelado ou talvez não. Não sei o que vai acontecer com eles porque Di anunciou o divórcio, como mencionei antes nesta postagem, mas enquanto estávamos conversando, ele ainda parecia muito chateado com as coisas e eu estava com a sensação de que talvez ele quisesse resolver as coisas com ela e dar uma chance. Mas ela estava sendo tão teimosa com tudo que ele estava achando difícil fazer isso. Agora, isso pode ser uma opinião controversa, mas acho que pelo menos eles deveriam tentar resolver as coisas. Talvez ela devesse ir à terapia ou algo assim porque não é normal agir dessa maneira na casa dos 30, tentando impressionar pessoas que nem sequer importam. Tudo que sei é que gostaria que as coisas funcionassem pelo bem do filho deles. Crescer como filho de pais divorciados nunca é fácil e não acho que gostaria disso para meu futuro sobrinho ou sobrinha, então por causa deles. Espero que funcione entre eles. Vou mantê-los informados sobre isso, mas por enquanto, vou apenas me manter fora de tudo isso e esperar o melhor, e meu marido também vai fazer o mesmo. Vamos nos encontrar neste fim de semana porque ele vai voltar para casa, mas desta vez não acho que ele vá visitar seus pais. Estou feliz por não ter nada para me sentir culpada mais. Atualização 2. Oi, meu marido voltou há algumas horas e estivemos conversando. Ele me disse que tem mantido contato com Di e os dois têm conversado nos últimos dias.
Dee deixou muito claro que se Carrie se desculpar com ele por tudo e aceitar ir à terapia, ele está disposto a dar uma segunda chance ao casamento deles. Então, agora meu marido está tentando comunicar isso à irmã, mas ainda não recebeu uma resposta e os pais dele disseram que ela está simplesmente evitando falar com qualquer um no momento porque está muito chateada e precisa de um tempo para si mesma. Então, acho que todos estão dando o espaço que ela precisa agora. Não sei que decisão ela vai tomar, mas espero que ela faça uma escolha sábia. E sobre a última postagem aqui, algumas pessoas me chamaram de egoísta porque vocês achavam que meu marido e eu estávamos sendo gananciosos por não ajudar Jim e Carrie. Em primeiro lugar, não sei como muitos de vocês chegaram a essa conclusão, mas deixe-me esclarecer que compramos esta casa a um bom preço, por isso podemos comprá-la. Se estivesse fora do orçamento, não teríamos comprado esta casa. Em segundo lugar, Jim e Carrie estão em uma posição financeira perfeitamente estável e não acho que apreciariam que os tratássemos como se precisassem da nossa caridade. Além disso, meu marido e eu também estamos mais ou menos na mesma categoria que eles, então não sei por que eles precisariam da nossa ajuda ou vice-versa. Isso é simplesmente estranho e irrelevante, mas como alguns de vocês mencionaram, senti que precisava esclarecer. Alguns de vocês também não gostaram do fato de eu ter dito que queria que os dois resolvessem as coisas e voltassem a ficar juntos porque acham que Jim merece algo melhor e bem, talvez ele mereça, mas é a escolha dele no final do dia. Não entendo por que tantos de vocês querem espalhar ódio aqui e me chamar de todos os tipos de nomes e chamar Jim de capacho sem sequer conhecer o tipo de pessoa que ele é. Eles se amam apesar dos problemas que estão tendo no momento. Vão ter um bebê juntos. Acho que isso é um grande problema. Não podem simplesmente se separar e seguir com suas vidas dadas às circunstâncias. Então, sim, eu queria e ainda quero que eles possam resolver as coisas. Acho que isso é tudo que tenho a dizer por enquanto. Atualização 3. Oi, já se passaram quase 3 semanas desde que estive aqui pela última vez e só queria dizer que Jim e Carrie decidiram se reconciliar e resolver as coisas. Estou muito feliz por eles, embora ainda não esteja em bons termos com Carrie. Mas soube pelo meu marido que os dois decidiram que vão fazer terapia de casal por alguns meses e ver como as coisas vão. Eles ainda vão continuar morando separados, e uma vez que o bebê nascer, vão cocriar durante os primeiros meses e depois, se tudo correr bem, vão voltar a morar juntos. É assim que vai ser. Estou feliz por eles. Sei que isso não é algo que muitos de vocês queriam e a maioria das pessoas realmente queria que Jim deixasse Carrie, mas por sorte, ele vai fazer o que é certo para ele e todos os outros simplesmente terão que lidar com isso.